E aí, galerinha? Todo mundo bem? Hoje nós vamos comentar as questões de Química do plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio. Lembrando que ensino médio regular e integral são os mesmos exercícios. Esses exercícios se encontram no volume 1 do material que foi fornecido pela Secretaria de Estado de Minas Gerais. Lembrando que agora corrigiremos os exercícios da semana 2. Bora lá! O assunto das atividades dessa segunda semana vão abordar métodos de separação de misturas. Ou seja, vamos separar componentes que constituem misturas. Nessa semana serão abordadas as misturas homogêneas. Então, as atividades de 1 a 5 contêm métodos e exemplos de separação de misturas homogêneas, ou seja, uma fase apenas. Serão utilizadas separação sólido-líquido, que é quando um sólido está completamente dissolvido em um líquido, e a separação líquido-líquido, que é quando é formada uma mistura a partir de líquidos miscíveis entre si. Atividade 1. Os processos de destilação são muito usados nas indústrias. Por exemplo, nos engenhos, a fabricação da cachaça é feita destilando-se o caldo fermentado no alambique. Relacione as partes de um alambique, figura 1, com as peças que constituem um aparelho para destilação simples, figura 2, representadas abaixo, numerando a segunda coluna de acordo com a primeira. Na coluna 1, temos 1. Fornalha, peça 2. Tacho de aquecimento, peça 3. Serpentina de resfriamento e peça 4. Recipiente coletor. Na coluna 2, temos becker, balão de fundo redondo, bico de Bunsen e condensador. Então, vamos analisar a figura 1. Essa peça 1 é a fonte de calor para que o processo de destilação ocorra. E na figura 2 é o bico de Bunsen que faz esse papel. Sendo assim, fornalha está relacionado com o bico de Bunsen. O tacho de aquecimento, a peça 2 do alambique, está relacionada com o balão de fundo redondo, que é onde se encontra a amostra a ser destilada. Sendo assim, tacho de aquecimento se relaciona com balão de fundo redondo. A serpentina de resfriamento é utilizada para condensar os vapores gerados nesse processo de destilação, ou seja, o vapor ser transformado em líquido novamente. Então, a peça 3, que é a serpentina de resfriamento, está relacionada com o condensador da destilação simples. Sendo assim, relacionamos serpentina de resfriamento com o condensador. E, por fim, na figura 1, tem-se o recipiente coletor, que é onde será coletado o material destilado. Nesse caso, na destilação simples, esse é o papel do becker, mostrado na figura 2. A sequência numérica correta, então, é a letra E. 4, 2, 1, 3. Atividade 2. Um sólido A está totalmente dissolvido num líquido B. É possível separar o solvente B da mistura por meio de uma centrifugação, sifonação, decantação, filtração e destilação. A destilação é a única das técnicas apresentadas que separa um sólido totalmente dissolvido no líquido, né? As outras técnicas mostradas são usadas para separar misturas heterogêneas. Então, nessa figura, podemos observar a montagem de uma destilação simples. A destilação simples, pessoal, sempre será usada quando se tem o objetivo de separar um sólido totalmente dissolvido no líquido. Além disso, o líquido é recuperado nesse processo. Então, quando se tem interesse tanto no sólido quanto na recuperação do líquido, é a destilação simples que é utilizada. A destilação simples contém o tripé, a fonte de calor, que é o bico de Bunsen, e tem uma tela de amianto que é utilizada para dissipar o calor produzido pelo bico de Bunsen. Também temos o balão de destilação, que é onde estará a amostra a ser destilada.
Tem-se também a rolha e o termômetro. A rolha é para que possa impedir o vapor de ser perdido durante o processo de destilação. E o termômetro é o controle de temperatura dessa montagem. Em seguida, tem-se o condensador, que é utilizado para condensar os vapores, ou seja, transformar os vapores em líquidos novamente. O condensador tem uma entrada de água fria e a saída dessa água quente. O Ellermai, que é o recipiente coletor do líquido separado, ou seja, do destilado obtido. Então, a resposta correta para essa atividade 2 é a letra E, destilação. Atividade 3. Qual dos processos a seguir é o mais indicado para separar uma mistura de água e álcool? Sempre que tivermos misturas de líquidos miscíveis, temos que analisar a temperatura de ebulição desses líquidos. É através da diferença da temperatura de ebulição que vamos conseguir separar essas duas substâncias, tanto o álcool quanto a água. Inicialmente, a temperatura de ebulição da água é perto de 100 graus Celsius e a temperatura de ebulição do álcool é próximo a 78,4 graus Celsius. Podemos observar que essas temperaturas não são muito próximas. Então, através de uma destilação fracionada, conseguimos sim separar essa amostra, obtendo então a água separada do álcool. A montagem da destilação fracionada é muito parecida com a montagem da destilação simples, só que não podemos confundir. Na destilação simples é sempre um sólido dissolvido no líquido, enquanto que na destilação fracionada são dois líquidos miscíveis entre si, ou seja, uma mistura homogênea de dois ou mais líquidos. E para isso temos que analisar a temperatura de ebulição desses constituintes. A diferença na montagem da destilação simples para a destilação fracionada é essa coluna de fracionamento que está destacada na figura. Essa coluna de fracionamento é uma coluna de vidro que contém várias esferas, diversas esferas de vidro ou de porcelana. Então, essa coluna de fracionamento ajudará a limitar a quantidade de vapor que será posteriormente condensado no condensador. Então, inicialmente, como a gente pode analisar entre água e álcool, os primeiros vapores gerados serão os vapores de álcool, porque possui uma temperatura de ebulição menor. Após todo o álcool evaporar, aí sim teremos a formação de vapores de água. Logo, a resposta certa para essa atividade é destilação fracionada, letra B. Atividade 4. Após a liquefação do ar atmosférico, o nitrogênio N2 é separado dos demais componentes do ar através de letra A, destilação simples, B, destilação fracionada, C, cristalização fracionada, D, difusão através de membrana, E, centrifugação. Para entender e conseguir resolver essa questão, primeiro temos que prestar atenção nessa frase, nessa pequena frase destacada aí, após a liquefação do ar atmosférico. O que é esse processo de liquefação? Esse método, ele consiste no resfriamento ou aplicação de uma pressão elevada para que os gases se liquefaçam. O que isso quer dizer? Para que os gases passem do estado gasoso que se encontravam para o estado líquido. Sendo assim, estamos analisando uma separação de líquidos. Podemos perceber que a temperatura de ebulição do N2 é próxima a menos 195 graus. O que é a temperatura de ebulição? É a temperatura em que o líquido passará ao estado gasoso, certo? E um outro componente do ar atmosférico que pode ser citado é o oxigênio, que tem a temperatura de ebulição próximo a menos 183 graus Celsius. E aí, o que acontece? O que faremos, então, para separar esses dois líquidos com essas temperaturas de ebulição?
Simplesmente uma destilação fracionada. Tendo em vista que o nitrogênio possui temperatura de ebulição menor que a temperatura de ebulição do oxigênio, a primeira substância a ser obtida, o primeiro gás a ser obtido nesse processo de destilação será o N2 e, posteriormente, o O2. Sendo assim, a resposta para a atividade 4 é a letra B. Por fim, temos a atividade 5, que pede o seguinte: observe as 3 aparelhagens abaixo. Qual seria a mais indicada para separar uma mistura homogênea? Justifique sua resposta. Nessas figuras, podemos observar as 3 aparelhagens, a mais indicada para realizar uma separação de uma mistura homogênea é a aparelhagem 1, que é a montagem de uma destilação. Ao passo que a aparelhagem 2 é uma filtração a vácuo e a aparelhagem 3 é uma filtração simples, ambas utilizadas para a separação de misturas heterogêneas. Então, galerinha, finalizamos a segunda semana de correção dos exercícios de química. Peço que se inscrevam no canal, deem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês. Enquanto isso, se cuidem de quem vocês amam e vamos que vamos, sem desanimar. Um abraço!